A fase eliminatória da Copa Africana de Nações tá para começar esse fim de semana. E nesse vídeo eu vim trazer um resumo dos acontecimentos da fase de grupos. Mas primeiro, gostaria de explicar o que é a Copa Africana de Nações. Ela é uma competição continental de seleções, ou seja, é semelhante à Copa América ou à Eurocopa. Só que a diferença é que, por ela ter muito mais países, existe uma eliminatória até chegar à Copa Africana de Nações, uma fase de grupos, e só posteriormente começa a fase de mata-mata, que no caso é o que vai acontecer agora. Na fase de grupos do torneio até aqui, tivemos 36 jogos, 89 gols, com uma média de 2,47 gols por jogo, o que é boa para comparação com as últimas Copas Africanas de Nações, e muitas emoções, surpresas e também decepções. O regulamento prevê a classificação dos 2 primeiros colocados de cada um dos seus 6 grupos, mais os 4 melhores terceiros colocados, ou seja, os com melhor campanha. Na prática, esse filtro só retira as 8 piores equipes da competição. Mas mesmo assim, teve favoritos decepcionando. Vamos começar o grupo A indo direto com a maior surpresa da competição até aqui, que é a Guiné Equatorial, que foi campeã de um grupo que talvez fosse o mais parelho na teoria. Tudo isso fazendo uma baita campanha, goleando Guiné-Bissau, que é um time tradicional que participou das últimas 4 Copas Africanas de Nações, o time da casa Costa do Marfim, que também foi goleado, e conseguindo um empate com a fortíssima Nigéria de Victor Osimhen, mesmo nesses últimos 2 jogos tendo sido dominada por grande período de tempo. Conseguiu se manter em pé, criar suas jogadas e avançar como líder do grupo. A forte geração da Nigéria parece que ainda não se encontrou na competição. Ficou em segundo lugar no grupo A por conta de um baixo saldo de gols, tendo marcado 3 gols e sofrido apenas 1. Isso não é tão comum assim pro bicho-papão que foi a Nigéria nas eliminatórias, metendo 10-0, altas goleadas e destruindo boa parte das seleções de médio e baixo nível na África. A Costa do Marfim, que é o país sede, também acabou se classificando por conta da sua vitória sobre a Guiné-Bissau, que foi essencial para o time da casa se manter vivo na competição. Passando para o grupo B, destaca-se a grande campanha de Cabo Verde. O país lusofônico já vinha fazendo boas campanhas nas últimas eliminatórias, nos últimos ciclos, e acabou tendo sido consagrado com esse primeiro lugar no grupo, vencendo Gana, Moçambique e empatando com um dos favoritos, o Egito. Egito que também ainda não se encontrou na competição, porque embora tenha um ataque muito promissor, que marcou 6 gols, também tem uma defesa bem problemática, que também sofreu 6 gols. Ou seja, o Egito empatou seus 3 jogos por 2-2 e acabou mesmo assim conseguindo avançar como segundo lugar do grupo. O destaque negativo desse grupo vai para o vexame de Gana, que também era um dos favoritos à competição. Time forte e consistente, com grandes nomes do futebol internacional. Mas, mesmo assim, acabou não conseguindo nem ficar entre os melhores terceiros lugares, com esses grandes nomes decepcionando, se desqualificando de vez da Copa Africana de Nações. No grupo C, aí sim o favorito se confirmou. Senegal fez uma campanha perfeita, vencendo os 3 jogos. E assim, a forte geração senegalesa avança para a próxima fase, num grupo que era relativamente complicado, mantendo seu status de favoritismo. Guiné e Camarões venceram a Gâmbia e empataram entre si, e com isso acabaram ambos fazendo 4 pontos e se classificando. O grupo D tem 2 grandes histórias. A primeira delas é a classificação épica da Angola em primeiro lugar do grupo, o que não acontecia há muito tempo para os palancas negras, e em uma campanha formidável, vencendo 2 de seus jogos e empatando o seu terceiro. A outra história é um destaque negativo, que vai para a Argélia. A campeã de 2019, um time forte, de ciclo de Copa do Mundo, que acabou sendo eliminada no grupo que na teoria era mais fácil para ela classificar, ficando na lanterna de um grupo que acabou classificando um terceiro lugar. No caso, Burkina Faso e Mauritânia. Sim, a Argélia foi um grandíssimo vexame. Indo agora para o grupo E, pode ter ficado também um pouco dessa sensação de decepção por parte da Tunísia, um time que tinha participado de Copa do Mundo nesses últimos anos, de ciclos muito bons nesses últimos tempos,
mas que vem tendo uma renovação muito grande. E boa parte daqueles jogadores que levaram a Tunísia a tantas glórias assim, acabaram não estando presentes mais nessa Copa Africana de Nações, o que reduz bastante o status de vexame. Embora a Tunísia seja uma seleção que vem se tornando cada vez mais tradicional no cenário mundial. Mali terminou sendo o líder desse grupo, que no final acabou sendo mais equilibrado, com as pontuações mais próximas entre primeiro e quarto lugar. África do Sul e Namíbia também conseguiram a classificação, avançando para as oitavas. Ao avançarmos para o grupo F, chegamos ao time mais consistente da África nesses últimos tempos. Um time fortíssimo, de uma derrota apenas em seus 11 jogos pós-Copa do Mundo. O Marrocos, que em território catari fez a melhor campanha de uma seleção africana na história das Copas, chega muito forte para essa competição, sendo, na minha opinião, a principal favorita, pois domina jogos com seus grandes jogadores, impõe seu estilo e pressiona os adversários. E o que acabou concedendo a segunda vaga no grupo foi, no caso, aquele que conseguiu empatar com essa fortíssima seleção, no caso, a República Democrática do Congo. Vou estar mostrando o chaveamento das oitavas de final da competição, que começam nesse fim de semana. E aí, pra você, quem que vai ser o campeão? Você está torcendo para algum país? Talvez Angola ou Cabo Verde, por eles falarem português? Vai ter mais algum vexame? Eu quero saber de vocês aqui nos comentários, e no próximo vídeo eu vou estar trazendo os destaques individuais dessa Copa Africana de Nações, tão rica em histórias e desempenhos. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!